Olá pessoal, sou a Raíssa Miá, professora e artista de grafite e ilustração. Eu vou oferecer para vocês uma oficina que se chama Grafite e Produção Criativa para Mulheres. Essa oficina pertence ao projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia, uma realização Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Pessoal, na aula de hoje a gente vai focar sobre criatividade e o que isso significa. Porque existe muita questão de colocar a criatividade como um dom e como algo que você recebe divino, mas a criatividade ela é algo que realmente ela pode vir com você, mas ela vem com todo mundo. Só que com o tempo as pessoas vão perdendo o seu potencial criativo, principalmente tentando se enquadrar no que é considerado normal. Então, logo criança, a gente recebe algumas críticas quando a gente faz um desenho ou a forma como a gente tem que se comportar. E isso é para a gente entrar numa normalidade. Quando você entra na normalidade, você perde muito a sua imaginação e assim você vai perdendo a sua criatividade ao longo dos anos. É possível, mesmo depois de ter acontecido isso, você resgatar a sua criatividade. O que ocorre é que alguns seres humanos são mais criativos e outros não, é justamente a resistência em seguir exatamente as coisas como elas já são ou seguir as respostas como elas já vêm ditas, né? Então, para a gente resgatar essa criatividade, a gente precisa começar a procurar fazer as coisas de formas diferentes. E a criatividade ela é basicamente sobre resolver problemas de uma forma nova. Então, às vezes, você não precisa ser um artista para ser criativo. Você tem uma questão para resolver em casa, você tem uma ideia e aquela ideia se torna... Você tem uma ideia nova e ela se torna criativa porque ela nunca foi feita. E aí eu queria trazer para vocês como resgatar essa criatividade. Então a gente pode pensar, por exemplo, você faz um caminho de casa para o trabalho, o que você pode fazer? Fazer outro caminho. Isso vai fazer o quê? Você abrir o seu campo de visão, você olhar coisas novas e mesmo que você faça o mesmo caminho, você pode procurar olhar aquelas coisas que você nunca prestou atenção. Isso é uma forma de exercitar o seu lado criativo. E, de certa forma, nosso ensino na escola, ele foi colocado meio anti-criatividade, assim. Por quê? Porque quando você estuda, você meio que está buscando respostas que já foram encontradas. Então, por exemplo, você tem que estudar a matéria X, aí você vai fazer a prova. Você tem que dizer aquelas respostas que o professor já decidiu ou já colocou ali como verdadeiras. Na criatividade é diferente, porque você vai procurar novas possibilidades. Você não está ali estudando para encontrar uma resposta certa. Você está ali buscando formas criativas de resolver os mesmos problemas. Então, por exemplo, se a gente vivesse em uma sociedade onde a escola estimulasse muito essa questão criativa, como seriam as coisas? O meu colega fez uma lição e eu vou fazer a mesma lição e encontrar outros caminhos e outros resultados. Isso seria uma forma criativa. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que reaprender a forma como a gente faz as coisas para ser mais criativo, que não é a forma tradicional que a gente já aprendeu desde a infância na escola. Como a gente pode estimular também a criatividade? Procurando vivências, procurando experimentar coisas novas. Então, assim, avaliando quando foi a última vez que eu fiz algo novo, ou eu todo dia faço a mesma coisa. E não ter aquele peso da criatividade como algo que eu tenho que ser inovador, que eu tenho que ser genial, mas simplesmente procurar fazer coisas de um jeito novo mesmo. Então, na verdade, a criatividade ela acaba sendo uma nova combinação de coisas. Então, assim, não é que você vai criar as coisas do nada e que você vai ser um gênio que inovou e que trouxe uma coisa que nunca ninguém viu. Não é sobre isso. Você pode ser criativo e a criatividade é sobre você pegar tudo que já existe e buscar novas combinações ou então tipo uma nova ideia para um problema que já sempre existiu. E não é legal ter uma pressão.
É legal que seja fluido, que você exercite a criatividade, até mesmo olhando problemas que não são seus, que você não tem que resolver, imaginando coisas. E por falar em imaginação, a gente vai perdendo muito essa questão da imaginação, porque como a gente tem que ser muito prático, a gente não tem muito espaço de tempo e muitas vezes a gente não tem contexto para ficar imaginando nada. Então, a criatividade, ela tem uma questão com a imaginação. Então, assim, para você criar algo novo, você primeiro tem que imaginar como ela seria se fosse diferente. Isso tem a ver com a sua rotina, como que ela seria diferente se ela pudesse ser uma rotina criativa. A forma como você estuda, a forma como você trabalha, a forma como você cria espaços de criação. E falando em criação, a gente pensa que para você ter uma imaginação, para você criar, você precisa ter um repertório. E o repertório você vai construindo com os anos, com as experiências e basicamente é o quê? É o que você lê, são os livros que você lê, são as viagens que você faz, são as pessoas que você interage, que você conversa, é o conteúdo que você vê na internet. Então, é muito importante você pensar que você tem uma caixinha de imagens e que você precisa preencher ela, essa caixinha é a sua cabeça. Então, assim, olhar que tipo de conteúdo você está assistindo, que tipo de pessoas você está se relacionando, porque isso vai criando um repertório na sua cabeça e é com esse repertório que você vai combinar coisas para criar. E a partir daí ser criativo. E aí, eu faço o convite para vocês fazer um exercício de jogar ideias, sempre que possível, usar um papel, riscar, papel branco mesmo, caneta Bic, riscar e jogar ideias que sejam assim, qualquer mesmo, qualquer ideia, que não seja uma ideia que você pegue para julgar. E vai jogando ideias que assim você vai conseguir fazer combinações ótimas e criativas. Sobre imaginação e sobre repertório, eu indico uma série que se chama N with N-E, que tem na Netflix. É uma série sobre uma menina, ela tem uma vida muito difícil, mas ela lê muito e ela tem uma imaginação muito fértil. Nesse contexto, você consegue ter uma visão ali tanto de muitos problemas sociais e de uma criança que está numa situação muito vulnerável, mas que a partir da imaginação, da criatividade e do senso dela de justiça, você consegue ter uma transformação tanto na vida dela quanto nas pessoas ao redor dela. E aí você consegue ver muita possibilidade criativa e também a importância da imaginação nesse sentido. Outra coisa que eu indico é, por exemplo, eu como professora de grafite, que eu dou oficina de grafite, eu gosto sempre de contextualizar. Então é legal assistir documentários e filmes que trazem as raízes das coisas. Então assim, tem um documentário que é o Style Wars. Ele mostra ali o início do grafite em Nova York, tudo isso, e mostra o contexto do mundo naquele momento. Então é legal sempre a gente buscar as raízes das coisas, entender da onde que elas vieram e para produzir em cima. Então se você for produzir arte urbana, produzir grafite, é legal saber as raízes e a partir dessas raízes começar a criar algo seu. Mas é como eu disse antes, a criatividade ela não vem do nada, ela vem de combinações. E quando se fala em uma cultura ou uma técnica, principalmente uma cultura, é legal saber da onde ela veio e qual o contexto dela para que você consiga criar algo em cima disso. Sobre criar repertórios, para quem está em um contexto de isolamento, às vezes a gente acha que não tem como criar um repertório porque eu não vejo nada, sempre as mesmas pessoas. Só que assim, hoje em dia a gente tem acesso à informação. E às vezes não é sobre você ir para outro lugar, mas sobre fazer as coisas de uma forma diferente. Então, isso vai estimular a sua criatividade. Uma coisa que eu faço muito é isso. Então assim, eu estou numa rotina muito firme ali, muito rígida. Aí eu pego e dou uma quebrada e faço uma coisa inusitada.
uma coisa que eu nunca fiz, entendeu? Então, assim, se todo dia eu acordo, faço comida, sei lá, dou banho nas crianças, assisto tal coisa, não sei o quê. Tá, eu posso substituir esse assisto X coisas por desenhar nesse momento. Ou, não, nesse dia a gente não vai assistir TV, nós vamos fazer uma brincadeira, nós três. Então, assim, essas quebras, elas estimulam criativamente. Então, é uma coisa que dá para fazer, mesmo no ambiente de isolamento, mesmo em home office. Então, assim, não é sobre sair, tenho que fazer uma viagem para estar criativa. Não. Você consegue meio que dar uma quebrada no que o seu cérebro está acostumado. Então, ele está acostumado que todo dia você vai fazer aquilo, todo dia você vai assistir o mesmo canal. Em tal dia, você pega e assiste, sei lá, acorda no horário diferente, assiste aquele pessoal lá que fala sobre a roça, sabe? Não é uma coisa que você se interessa no seu mundo, mas é uma coisa interessante, que você pode aprender alguma coisa, que vai estimular o seu lado criativo, que de repente você vendo aquilo ali, surge uma ideia para dentro do teu contexto, mas que tudo é aprendizado, entendeu? Então, assim, Globo Rural, assiste o Globo Rural. Entendeu? Coisa que eu não vou assistir, não faz parte do meu mundo, mas eu vou assistir. Ah, então, hoje, eu nunca dou ideia para os desenhos do meu filho, mas hoje eu vou assistir. O que ele fala, como é que é? É interessante? Então, acho assim, ter uma postura mais curiosa sobre a vida e menos também julgadora. Ah, não, porque aí eu rotulei aquele programa ali que é programa da pessoa idosa, ou programa da criança. Não, porque pode ser uma coisa interessante. Até mesmo aqueles canais que parece que você só passa reto, aqueles de venda, dá para aprender coisas criativas ali. Então, assim, é sair do automático. Eu acho que criatividade tem muito a ver com sair do automático. Então, mesmo se você for uma pessoa da área criativa, você pode viver num automático que é criativo, entre aspas. Mas para você criar algo novo, você vai ter que sair daquele ciclo vicioso. Então, principalmente quem tem que cuidar da casa, tem que cuidar de criança, muitas vezes, pela sobrecarga, acaba indo muito no automático. Então, praticamente semanalmente, a gente tem que dar uma quebra. Então, assim, rastrear a sua rotina e dar uma quebra nela de vez em quando. O que eu faço muito é isso. Em questão de repertório, eu sempre gosto de fazer curadoria de conteúdo. Então, assim, eu indiquei a série, né? É uma série que eu assisti, que foi indicada. Como eu tenho um tempo curto, eu sempre pego coisas indicadas e aí eu vou fazendo lista. Teve um período que eu fiz um caderno e aí eu fazia lista de séries, lista de filmes. E aí, assim, mesmo você tá criando algo que vamos supor, uma pintura, você não vai ver só pintor. Você vai ver fotografia, você vai ver pintor, você vai ver pessoal do teatro. Você vai ver coisas que vai te dar repertório em várias áreas. Então, assim, a linguagem criativa, ela não precisa estar focada só em um tipo de linguagem. Vamos supor, eu faço grafite, então vou ver só grafite. O máximo de expressões artísticas, formas criativas de expressão que você vê, vai acumular no seu repertório coisas que você pode combinar de formas diferentes. Para finalizar, uma coisa que eu acho que é importante focar em relação ao que conversamos nesse vídeo tenta se sair um pouco das coisas prontas que tem em mente em relação a alguns preconceitos mesmo, de tipo, o que é que eu vou ver, o que é que eu vou assistir. Ao mesmo tempo, fazer uma curadoria de conteúdo para você criar um repertório legal. Dar uma valorizada na imaginação, né? Que não é só coisa de criança, é uma coisa muito importante para a criatividade. E algo que eu gostaria de acrescentar é que também, às vezes, exacerbar essas informações não ajuda. Tem que ter um momento de relaxamento, de distração. Então, assim, você passa um tempão vendo conteúdo e criando repertório, mas chega um momento que você tem que fazer um nada. Meio que, tipo, tomar banho, relaxar, e aí a ideia vem. Depois que ela vir, aí você
vai precisar de algumas ferramentas, e essas ferramentas a gente vai ver nas próximas aulas. Essa foi a segunda aula do projeto Cultura e Programação do Complexo Cultural Samambaia, uma realização Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!